Olá, criativos e criativas! Hoje nós iremos aprender a costurar a bolsa Gold, que também pode ser em forma de frasqueira, tá? Então, nós iremos precisar da frente, do verso, o fole do zíper e canal do fundo, tá? Todas essas artes aqui vocês encontram lá no Clube de Artes das Criativas, tá? É só entrar em contato com a V Carvalho ou comigo, Juliette, tá? E pra tá fazendo essa mochila, vocês vão precisar de meia argolas, caso vocês queiram fazer ela transversal, alça, tá? Pode ser alça chique, alça CA, ou fazer alça do próprio tecido, zíper, cursor e forro, caso vocês queiram fazer forradas, né? Eu vou fazer forrada porque eu também vou colocar bolso. E eu vou fazer um bolso também no verso dessa minha frasqueirinha, quer dizer, da minha bolsa. Que também eu posso fazer em forma de frasqueira, que é só eu modificar o fole, né? Fazer uma trava aqui embaixo para fazer a abertura aqui. Mas a gente vai fazer a frasqueira na próxima aula, tá? Com o mesmo molde, só muda a técnica. E aí eu tenho a minha frente da minha arte e no meu verso. No meu verso, não sei se vocês veem, percebe que eu marquei, mas não precisa estar fazendo essa marcação. Porque, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu forro, tá? Forro em bagum. Pra ficar fácil, eu até dei uma riscada nele aqui. Porque eu fiz aqui minhas marcações. E aí, o que vocês vão fazer? Você vai encontrar aqui o meio dessa peça, vai dobrar aqui, acertar direitinho aqui, ponta a ponta, e vai fazer um pique aqui e um pique aqui, tá? Ó. Se você não quiser, Ju, eu não vou fazer pique pra danificar minha bolsa. Marque, pega a caneta aí, pode ser caneta fantasinha, e marque aí o centro da tua peça, tá? Feito isso, o que eu fiz aqui? Eu fiz um quadrado, um retângulo, na verdade, de aproximadamente aqui 12 centímetros, deixa eu ver. Isso, aproximadamente 12 centímetros, com 1 centímetro de largura. Por quê? Porque eu vou fazer uma costura aqui, depois eu vou abrir aqui o meu meio e vou fazer essa costura e jogar pra dentro da peça, pra ficar um acabamento perfeito aqui por fora. E aí, depois, eu vou estar fazendo, né, e colocando aí o meu bolso embutido, tá? Pode ser feito de outra forma. Por exemplo, não quero botar o forro aqui para não gastar material. Sim, você pode estar fazendo também da seguinte forma. Corta, faz o traçado aqui, aí você abre aqui e aqui, né? Faz a abertura. E aí você dobra, ajeita e pronto. Ajeitou, só embute o bolso. E aí você só coloca depois o forro aqui. Sim, é uma opção, por quê? Porque aí você vai economizar, né? No caso, economiza esse material aqui, tá? Seria uma economia, sim. Também pode ser feito dessa forma. Então, nós vamos fazer, né, a opção, lógico, mais em conta, que é essa forma aqui. Mas eu tô sem meu desmanchador de tecido. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Prontinho. Achei meu desmanchador de tecido. Vocês vão fazer com muito cuidado, tá? Ó. Eu vou abrir, mas eu vou deixar aqui 1 centímetro na ponta da minha marcação, tá? E aí eu vou fazer aqui, tipo, um pedacinho pra cá, um pedacinho pra cá, ó. Como se fosse um triângulo, mas paro aqui, ó. 1 centímetro antes da minha marcação.
dou uma entradinha para um canto, pro outro, tá? Então, nessa hora, com o desmanchador, eu faço essa minha abertura com cuidado. E aí eu vou cortar aqui com a minha tesoura. E aí eu vou aproveitar, já vou pegar aqui o meu zíper e vou trabalhar aqui o meu bolso. Como? Primeiro, eu venho aqui e coloco já o meu cursor. Segundo, aqui vocês, né, fazem o que vocês acharem melhor. Eu vou colocar aqui o meu cursor aqui. Na mesma medida aqui da minha marcação. Vou selar aqui minhas pontas aqui do meu zíper, tá? E aí eu vou colocar, pegar 2 pedaços aqui de, pode ser bagum mesmo, e vou fazer aqui uma travinha. Pra quando eu for costurar aqui meu bolso, facilitar. Só mesmo pequeno. Vai ser uma coisa pequena. Aí eu corto um pedacinho de tecido, ó, do tamanho aqui do meu zíper. E faço um sanduichinho. Como? Coloco aqui, ó, frente do meu bagulho com os meus dentinhos. Aí o verso do meu zíper com a frente do meu outro bagulho. Por quê? Porque quando eu fizer assim, ó, eles estão assim. Eu puxar pra cá, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar certinho. Certo? E aí eu vou precisar de um bagulho. Certo? Bom, não esse aqui que eu peguei grande demais. Na verdade aqui é o meu verso, né? Aqui. E aí eu vou pegar um pedaço aqui do meu bagulho. Vou medir aqui um bolso. O tamanho, gente, eu nem vou dar medida. O tamanho aqui você vê o que você acha melhor, né? Porque aqui no final vai ter que refilar um pouco menor do que tá aqui.
certo? E aí eu só vou vir aqui, ó, passar uma costura aqui. Nesse meu zíper, pra você ter uma noção de como vai ficar, ó. Coloque aqui o zíper e pense que você vai ter que fazer o seguinte. Ó, ele vai ter que ficar aqui assim, ó. Então, eu vou costurar aqui, ó, o verso do meu zíper com a frente aqui do bagum. Fazer uma costurinha aqui bem na ponta, só mesmo pra segurar. E aí, você não vai passar na outra costura por enquanto. Você já vai vir aqui nesse seu quadrado, ó, da parte vazada aqui do seu retângulo. E você já vai ajeitar aqui, ó, dobrando aqui pra dentro, pra fazer um acabamento bonito. Pra você estar colocando aqui, ó, o seu zíper. Certo? E aí, você vai fazer a costurinha de segurança aqui. E aí, depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar costurar aqui nessa outra. Nessa daqui. Só que vocês vão precisar costurar o zíper aqui. Certo? E aí, depois, vocês vão ter que fazer de uma forma que na hora que vocês jogar o bolso pro outro lado, pra você não costurar tudo e ficar, inviabilizar o uso desse bolso. Então, é um passo que vocês têm que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com calma. Aqui, já vou pegar aqui o meu outro. Meu outro bolso aqui. Fazer uma costura de segurança. Desculpem, estava doente essa semana. Então, aí vocês vão vir aqui com cuidado e ajeitar e dar também aqui, né, o acabamento.
E muito cuidado aqui nessa costura, porque é uma costura, ó, você faz igual eu, já joga pra cá. E aí você já joga, ó, faz igual eu, ó. Costurei primeiro, joguei para um lado, fiz a costura. Agora jogo pro outro lado o bolso para fazer do outro lado, certo? E aí você dobra aqui pra dentro. Ó. É uma hora que vocês têm que ter muito cuidado na hora da costura, pra costura não sair torta, né? No meu caso aqui, sem querer, eu esqueci, né, na hora de passar aqui o cursor, de afastar o zíper pro lado, e aqui essa parte saiu um pouquinho torta. Mas aí não tem problema, vocês podem fazer o quê? Desmancha e acerta aqui a costura, que é o que eu vou fazer aqui. Só mesmo pra não ficar torta. Aqui eu tô usando a linha preta, tá? Mas eu sugiro usar ou de nylon, por exemplo, transparente, né? Que é a de poliamida. Que é nylon, acho que é nylon, é o transparente. Ou então, algo no tom bege, ou até mesmo a linha de costura branca. E aí, feita a costura do bolso, ó, vocês conferem, né, se o bolso vai ficar funcionando. E aí, vocês vão ter que fazer o quê? Eu já pego aqui e meio que já vejo a medida de como é que ele vai ficar. Você tem a opção de deixar ele para um lado ou fazer dessa forma aqui, ó. Certo? E aí, vocês vão ajeitar o bolso de vocês. E aí, vai vir aqui costurando, ó. Pra tá fechando aqui, ó. E cortar, lógico, que o excesso desse seu bolso, tá? Não deixe muito até embaixo, por quê? Porque nós vamos colocar forro e vivo. Então, o bolso é um pouco menor que a frente da minha peça, quer dizer, o verso da minha peça. Então, aí vocês verifiquem aí mais ou menos qual tamanho que vocês vão deixar. E aí, faz a costura. E refila aí o excesso. Eu sempre gosto de colocar 2 costuras aqui no meu bolso. Quer dizer, em tudo, né? Quase tudo que eu faço, que é pra garantir que não vai abrir futuramente. E vai ficar assim. Aqui eu ainda vou costurar mais um pouquinho pra cá, pra poder não ficar agarrando aqui.
E refilar aqui. Prontinho. Feito esse meu bolso aqui, que vai ficar no verso da minha peça, eu vou colocar agora o meu forro. Venho aqui, tá? Eu nunca corto a medida certinha. Ó, e vou fazer aqui uma costurinha de segurança, pra tá segurando, tá? E aí, refilo. Se caso vocês quiserem, vocês ainda poderão colocar, né, um bolso aqui, simples, pra ficar no interno da sua peça, tá? Mas eu não vou fazer. E aí, eu venho aqui com minha parte da frente. Caso queira fazer um bolso novamente embutido, você pode fazer aqui no canto. Você escolhe a posição e aplica a mesma técnica. E aqui eu só vou mesmo fazer uma costurinha de segurança ao redor. Feito isso, vocês vão aplicar o vivo na peça, tá? E aí, a gente escolhe, né, a cor que agrada. Bom, tem um rosa claro. Que fica legal. Também, o rosa claro vai ficar super legal. Pra colocar o vivo, eu uso este calcador, tá? Ele é de teflon próprio para vivo. Eu não sei aqui o tamanho, veio na máquina. Mas aí eu sugiro vocês acharem o mais larguinho possível, que tem a canaleta, né? Essa coisa aqui que vai no meio para colocar o vivo. Mais larguinho. Que foi uma dica super legal, né? Que a Vê e o Cristiano me orientaram. Segredo do vivo. Qual é que é? Primeiro, a primeira costura da linha, vocês não vão dar rente ao calcador, tá? Isso vocês... Meu Deus do céu, essa cadeira tá muito barulhenta. A primeira costura, vocês não vão fazer rente ao vivo, né? Vocês, por exemplo, o seu vivo tá aqui, certo? E aí, vai vir aqui, ó, o seu calcador. Tente costurar, não aqui próximo, mas um pouquinho mais afastado, essa primeira costura. Por quê? Porque aí, quando você for fazer a costura com fole, aí vocês vão tentar, né, colocar o seu calcador mais juntinho pra fazer a segunda costura mais pra cá. Por quê?
para não ficar aparecendo a segunda linha e ficar um trabalho feio. Muitas das meninas falam, ah, Ju, eu coloco o vivo, mas aí na hora que o vivo, depois que a peça tá pronta, fica aparecendo a linha que eu costurei. Por quê? Porque você fez a primeira mais pra cá e na segunda, que é quando você vai costurar o fole, você não sobressai aquela costura. Você coloca, tipo, uma pra cá, outra pra cá. Sendo que a primeira costura você deve colocar mais pra cá, ó. Mais pra cá. E a segunda, quando você for costurar o seu espelho com fole, colocar mais próximo aqui, ó. Do vivo aqui, ó, dessa parte alta. Que é onde a gente vai encaixar aqui, ó, o nosso calcador, tá? Então, a partir do momento que você fizer isso, vocês vão ver que a qualidade das suas peças vão melhorar. Experiência própria. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no número 4, é o ponto, tá? 4, 4,5, que é só mesmo pra tá segurando. E aí, eu coloco aqui, ó. E vou seguindo aqui minha marcação, retrocesso no início. E aí, eu venho, ó. Seguro aqui direitinho. Bom, aqui ficou faltando. Ai, meu pai. Mas não tem problema. Aqui. Aqui depois eu pingo a cola. E aí, ó, vocês colocam o vivo, tá? Aqui foi porque era pra mim ter colocado mais pra baixo, mais pra cima, né? E acabou que ficou faltando aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma prendidinha. Prontinho. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. No outro espelho, tá?
E aí, ó, prontinho, tá? Feito isso daqui, vocês vão medir o fole, tá? Mas lógico que vocês vão ter esse fole já lá no clube, né? Prontinho. Mas sempre é bom você medir e verificar, né? Se vai estar correto ou não. Por quê? Porque cada jeito que a gente coloca o vivo, cada pessoa pode estar, interfere, né? Na medida. E aí, como que eu calculo o vivo, gente? Pego a minha fita métrica, ó, coloco aqui a fita para segurar e venho aqui, ó, ao redor da minha peça e venho segurando aqui, ó, e colocando em volta, tá? Desculpa. E aí vocês veem, ó. E aí deu o quê? 83 centímetros, tá? Anotar aqui, 83 centímetros. Vai fazer com fole e um canal de zíper, né? O canal do zíper aqui e o fole embaixo. Aí vocês acrescentam 2 centímetros, que vai dar 85 centímetros. Divide por 2, né? E aí você pode fazer assim, divide por 2. Ou você pode fazer como a gente, né? Colocou uma medida maior embaixo, uma medida maior em cima. Ou faz a trava e o restante você diminui e aí você encontra o restante, né? Então, são essas as formas que nós podemos fazer. Certo? E aí, eu vou fazer o quê? Reservar essa parte aí. E aí, vou determinar o quê? A minha alça. E vou fazer o meu fole. Primeiro, vou querer fazer uma alça transversal para essa malinha. É legal para esse tipo de bolsa? Ah, sim, por que não, né? Vai ficar legal, porque aí se a pessoa não quiser carregar na mão, coloca ela de ladinho, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma. Aí, vocês vão precisar o quê? De 2 meia argolas, tá? Como eu não tenho a minha argola aqui pra essa minha outra alça, que é de um pouquinho maior, eu vou usar essa minha meia argola aqui com minha alça de 3 centímetros, que é o que eu tenho aqui. Ou, se você não quer fazer, você pode fazer, né? Por exemplo, ela aqui em uma alça ali, pode. Ou então a alça aqui de mão, colocando aqui e aqui, né? Colocou o vivo? Colocou? Aí você agora vai posicionar essas alças, tá? Que também pode ser. Ou porque não. Fica bem legal. Aqui eu vou usar, né? 35 centímetros de alça. Fica bom pra esse tipo de bolsa. Pra mão, eu vou colocar uma alça mais fina. Eu não vou usar de 3, tá? Essa minha alça aqui pra mão, eu vou estar utilizando ela de 2,5. E aí, eu já venho aqui, ó, e selo aqui as pontas. Ficaria legal rosa, mas eu não tenho alça rosa, tá? Então, vai essa aqui mesmo. E aí, vocês vão ter que fazer o que? A medida aqui, medir o meio da peça. E aí, vocês posicionam a alça de vocês aí, onde vocês desejarem, tá? Combinado? Eu acho que aqui vai ficar legal. Pegar minha fita métrica aqui pra ter mais ou menos uma base. 8 centímetros.
Pode ser 8 e 8. E aí eu vou fazer aqui uma costura pra tá segurando aqui na ponta da minha alça, tá? Isso aí. E aí agora eu vou colocar aqui de baixo, ó. Eu só vou posicionar aqui em cima pra ter mais ou menos a noção, ó, de onde é que eu vou colocar elas. Por quê? Porque elas precisam estar na mesma, né, direção. Porque na hora que eu for pegar lá a minha alça, pra não ficar estranho. E aí, ó, ficou assim, certo? Já coloquei aqui a minha alça também. Vou trabalhar com o meu fole, tá? Meu fole. Eu ia usar zip preto, mas eu acho que esse rosa vai ficar bem legal. Bom, eu corto aqui o meu zíper um pouquinho maior que o meu fole, tá? E vou colocar meu forro também, tá? Então, primeiro, eu pego aqui, ó, frente, tá? Da minha estampa com frente do meu zíper. Qual é a frente do meu zíper? A frente aqui que os meus dentinhos estão altos, estão levantados. E faço essa primeira costura aqui de segurança aqui na ponta. Só mesmo pra tá segurando, tá? Ah, tem uma coisa que nós esquecemos de colocar. Uma coisa que não podemos esquecer de colocar é a nossa etiqueta, certo? Mas ainda posso colocar aqui na minha peça, então já eu vou colocar, depois que eu fizer aqui o meu folho. E aí eu venho aqui, ó, com essa minha parte. E aí eu já costuro aqui com o pé de máquina. E aí eu vou ajeitar aqui, ó, certo? E aí aqui eu venho já refilo aqui, ó. E aí eu venho com a minha outra parte do fole. Venho aqui na mesma direção e já faço aqui minha costurinha de segurança. Tá gravando, se que não estivesse gravando. E aqui eu venho com minha outra parte.
E aí eu já coloco aqui meus dois cursores, tá? Mas caso você queira colocar apenas um cursor, você coloca. Depende, né, do valor que você vai vender a peça. Por exemplo, aqui eu estou com forro de bagum, mas pode ser forro de nylon 70. Tem uns que usam o bember, outros usam o filete. Então, tudo vai depender do valor final pro teu público, né? E aí, feito aqui, vocês, ó, confere meu aqui, certinho. Aqui vocês podem fazer de duas formas. Vocês podem fazer sem embutido ou não. Eu gosto de fazer assim. E aí eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui. Por que que eu não faço embutido? Porque eu sempre gosto de depois testar o fole antes de costurar. Então, eu gosto sempre de testar o fole. Então, por isso que eu não faço aqui ele embutido, tá? Mas pode fazer. E aí, aqui eu passo, ó, vou passar meio pé de máquina. Quer dizer, no caso, um pé de máquina que vai dar meio centímetro, tá? E aqui eu já venho, tiro uma base, se vai bater com a minha medida lá, de 85. Ó, deu 84, tá? Deu 84 centímetros, mas vai dar super certo, tá? Aqui, se você quiser, por exemplo, colocar a meia argola aqui, ou colocar depois com rebite aqui, pode ser, né? No meu caso, eu esqueci de estar colocando aqui. Então, eu vou aproveitar aqui. Vou dar uma desmanchada aqui, pra eu encaixar aqui. Aproveitar, vou encaixar. Por quê? Porque tem gente que gosta, né? De utilizar dessa forma. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar apenas 10 centímetros aqui de alça. CA. Vou encaixar, só vou fazer uma costura aqui pra segurar aqui. E vou aproveitar, ó. E embutir aqui no meio do meu zíper, tá? E aí agora eu venho aqui com a costura. Refilo. Passo o isqueiro aqui pra tá selando tanto o meu zíper quanto a minha alça. Certo? E aí sim eu venho com o meu viés. Lembrando que as costuras, vocês não vão costurar com 1 centímetro não, tá, gente? A margem, por isso que é muito importante vocês fazerem a medida do fole, tirar a medida quando vocês colocam o vivo, pra saber qual a margem que vocês vão estar utilizando. Qual a margem que eu posso? Eu posso colocar a margem de 1 centímetro? Tá, e aí se eu usar 1 centímetro e depois faltar? Como que fica? Então, tudo isso daí vocês devem analisar.
Posso usar, por exemplo, um pé de máquina, meio pé de máquina. A minha máquina é doméstica. Se for doméstica, meio centímetro. Se for a outra, eu acrescentei no meu projeto o 75. Então, por isso que é importante vocês fazer essa medida aí com a fita métrica e testar, né, antes de fechar a peça. Aqui eu nem vou testar, porque eu sei que vai dar certo, então já vou colocar aqui o meu acabamento aqui com o meu viés. E aí, ó, eu venho aqui, ó, com a costura aqui, de segurança aqui, pra tá sentando aqui, ó. Peraí que aqui... Pronto. E aí ficou assim, tá? Ó, coloquei aqui e coloquei aqui, tá? E aí eu vou aproveitar e colocar, né, a minha etiqueta. Por quê? Porque a propaganda é a alma do negócio. E se vocês não têm a etiqueta de vocês, gente, vocês têm duas formas, tá? De comprar. Eu ainda não tenho nenhuma parceria pra alguém, né, que eu conheça, que venda etiqueta, mas eu sei que tem alguém lá no clube de artes que vende etiqueta, né? Então, pode perguntar lá para as meninas, que alguma de nossas meninas vende etiqueta, tá? Então, vocês já aproveitam e adquirem nossas etiquetas. Por quê? Porque de repente a pessoa tá sem o nome seu que na mente, esqueceu o nome, o telefone, não anotou no celular, ficou na agenda em casa e tá na rua e alguém gosta dessa peça, e aí? Como que ela vai entrar em contato com você, né? A pessoa que viu a peça da amiga, mas a amiga não tinha etiqueta para lembrar do nome para ela pesquisar. E aí? Você vai deixar de perder a venda. Por quê? Porque aí essa pessoa vai chegar em casa, vai pesquisar na internet quem vende. E aí vai encontrar outras pessoas, né? Ao invés de você. Então, assim, fica a dica. Eu vou colocar aqui na minha parte de trás, que não vai interferir aqui no meu bolso. Vou colocar aqui no meio. Então, assim, coloquem a etiqueta de vocês.
Eu vou colocar e já volto. Outra forma também de adquirir etiquetas é você comprando a ferramenta que se chama chiclete. É uma ferramenta que é nada mais que um ferro de solda. E aí a pessoa que faz esse chiclete em metalzinho com a sua logo. E aí você compra, né? Tem gente que já vende o kit, um controlador ali de tempo, de temperatura. E aí você vai pegar qualquer sintético, tem uma fita adesiva para dar um tchan. E aí pompar. Depois é só pesquisar que vocês encontram. Eu ainda não tenho esse chiclete, mas eu quero adquirir. E aí ficou assim, ó, minha etiqueta, tá? Coloquei no verso. Feito isso, você volta lá com o seu fole e você vai encontrar os meios dessa peça, tá? Passa lá os piques. É importante, por quê? Porque na hora que você for colocar aí na peça, você vai precisar, né, centralizar aí os piques para não ficar uma peça torta no final. E aí eu vou trocar aqui o meu calcador, certo? Meu calcador do Vivo. E é uma troca de calcador, mas é assim mesmo. Bom seria se tivéssemos dinheiro, né? Pra deixar cada máquina regulada para determinado tipo de função. Tipo, essa aqui já vai ficar com agulha fina para costurar tecidos finos. Essa vai ficar já com agulha grossa pra só bolsa. Com calcador só pra isso, né? Mas, infelizmente, é muito dinheiro. Esses grampinhos aqui, você vai encontrar onde? Eu comprei o meu lá no Shopee, tá? É de papelaria, mas você encontra em papelaria também. E são muito úteis, tá? Então, aí eu já pego aqui, ó, minha peça. Coloco aqui o pico com pico. Ou se você marcou com a canetinha, só localizar. E aí você vai, ó, fazendo isso daí. A peça, gente, ela não pode ser folgada demais. Por quê? Porque se fica folgada demais, vai ficar com prega, tá? Fica com prega. E se for apertado demais, o trem não vai entrar. Então, tem que ser, né, o fole na medida certa, tá? E, ó, percebe-se que o meu fole deu super certo aqui no meu anel, tá? Meu espelho deu super certo aqui no anel, ó, encaixou perfeitamente. E aí, se você não tem segurança já de vir aqui, faz uma costurinha aqui, aqui, pra que a peça não bambe ou não falte. Por quê? Porque as peças tendem, né, a esticar. Principalmente quando se trabalha com sintético, eles, né, sempre acontece isso daí, tá? Então, se você quer ter segurança, faz isso daí que eu tô falando. Ó, faz como eu. Fiz aqui. Aí eu vim aqui. Deixa eu ver. E costurei, né, nas 4 extremidades, tá? E aí agora eu vou vir o quê? Costurando aqui essa minha peça. Lembrando da dica que eu falei. Tem que costurar mais rente, né, do Vivo. Não sei se aqui vai visualizar muito bem.
E aí a gente vem costurando, ó. Nossa, gente, me desculpa a gravação. Ai, meu Deus, que o negócio aqui foi pra mesa. Então acontece. E aí vai ficar mais ou menos assim, ó, gente, ó. Deixa eu ver se vocês visualizam, tá vendo? Deu super certo aqui. E aí eu sempre gosto de aplicar já o viés desse lado, enquanto eu ainda não fechei a outra parte. Porque fica mais fácil, né, a gente está manuseando. Então, aí, novamente, eu faço o quê? Troco o meu calcador para aplicar o viés. Eu posso usar o calcador normal mesmo, ou pode ser até o de pezinho de zíper. Mas aí eu coloco o meu normal. E aí eu venho com o meu viés aqui, tá? E vou aplicar aqui esse meu viés. Eu peço desculpa, gente, pela gravação. É que eu tô com a dificuldade de estar mexendo aqui no suporte e deixar ele de uma maneira satisfatória. Mas da próxima vez eu vou tentar melhorar isso daí. E aí eu venho aqui, ó. E assim, se você quer fazer parte do Clube de Arte das Criativas, só entrar em contato comigo, tá? Comigo com a V. E venha fazer parte do Clube das Criativas, o maior drive, tá? O maior drive de costura criativa e sublimação, tá? É um drive constantemente atualizado, com projetos novos, peças novas. Então, assim, você não vai se arrepender de fazer parte do nosso time. E aí eu venho aplicando já aqui o meu viés.
E, e novamente... Ai, Jesus. Novamente aqui o negócio coisou, ó. E ficou assim, olha só, gente. Que super fofo, tá? Dá pra colocar outro bolso aí? Daria, tá? Mas eu quis fazer dessa forma. Ju, posso fazer, por exemplo, a frasqueira, colocar plástico cristal, tela vôlei. Bom, você pode fazer da maneira que você quiser, gente. Pode colocar para colocar caneca e bombons. Pode fazer em formato, né, de frasqueira para ser um porta-maquiagem, também pode. Então, assim, fica a critério de vocês. E aí, aqui eu vou fazer da mesma forma, ó. Vou vir aqui com o meu outro espelho, tá? Do verso. Pique com pique. E aí, eu venho, né? Colocando aqui os meus grampinhos pra tá segurando. Ju, quero fazer sem vivo. Posso fazer sem vivo? Pode fazer sem vivo. Mais uma vez o negócio coisou. Pode fazer sem vivo? Pode fazer sem vivo, tá? Mas aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer e fazer a medida do fole depois, tá? Então, novamente, já venho aqui, abro aqui a minha bolsa good, e vou fazer aquelas 4 costurinhas lá, só pra tá segurando tudo e depois nada fugir. Prontinho. Fiz só 3, mas tá ótimo. E aí agora eu venho costurando. A linha acabou.
Vamos trocar aqui a linha. E aí eu vou só desmanchar aqui do ladinho. Porque agora sim. E aí agora eu vou aplicar aqui o meu viés, tá, gente? Novamente vou trocar o meu calcador. Vou dar uma refilada aqui. E aí eu venho aplicando meu viés. Qual o material que eu fiz a minha dublagem? Nylon 600 com Oxford, tá? Mas você pode estar usando o Oxfordinho. Tactel, gente, tactel muita gente faz, mas tem muita gente que não gosta. Eu, por exemplo, para bolsas, para peças que vai desvirar, eu aconselho o Oxford ou Oxfordinho, né? Bastante gente também utiliza o Oxfordinho e gosta mais. Então, fica a critério, né, de vocês. Peça com bagun é uma peça, né, que você vai cobrar um pouquinho, o valor um pouquinho mais caro que um forro de nylon, por exemplo, um nylon 70, né? Porque o bagun, ele é o dobro do valor do nylon 70. Trabalho. Mesmo trabalho que dá pra costurar um, vai dar pra costurar, vai ser o mesmo trabalho de costurar o outro material. Então, aí vai do critério do seu público. Se o seu público procura peças boas, mas peças que sejam mais acessíveis, ou se seu público é um público, por exemplo, de classe alta, que exige material de boa qualidade, sem se importar com o valor, né? Então, tudo isso vocês devem fazer a análise aí do que é melhor pro teu ateliê. Porque o que é melhor pra mim pode ser que não seja o melhor pra você. E aí,
Após isso, com cuidado, vocês vão desvirar, né, a peça de vocês. Uma dica, caso vocês queiram, né, coloque uma alça de 40 centímetros, tá? Ela vai ficar melhor que 35 centímetros, tá? Uma dica pra vocês, por quê? 35 centímetros ficou boa? Ficou, mas eu ainda achei pequena, né? Na verdade, não é pequena, né? Tá bom, mas vai do gosto de cada pessoa. Mas, né? Eu acho que ficou bom sim, porque tem pessoas que vai preferir, né? Utilizar a bolsa, né? Ela... aqui na transversal. E aí eu vou fazer, né, a minha alça pra colocar na transversal, que eu vou precisar o quê? De apenas 1,40 m. Eu acho que essa é a medida que o pessoal usa para uma bolsa transversal. E vou precisar de regulador, apenas um. Ju, e se eu quiser colocar mosquetão para fazer? Nossa, mosquetão ainda fica melhor, porque aí a pessoa, se não quiser utilizar ela na transversal, né? É só guardar e colocar o mosquetão na hora que quiser. Mas como eu não tenho mosquetão, tá? Eu vou colocar aqui a minha alça. E prontinho, e ficou assim a nossa bolsa gold. E que ela pode ser também em forma de frasqueira. Eu vou tirar umas fotos e vocês vão ver lá no início do vídeo as fotos como ficou. Até o próximo vídeo.